Shabbat Shalom, o tema dessa mensagem é sonhos realizados. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite uma vez mais a passar essa mensagem e que cada ouvinte tome propriedade da parte que lhe cabe, tenha a vida transformada pelo Senhor, retenha no coração. Em nome de Yeshua, obrigado pelas tuas revelações. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Fica conosco, já se faz tarde, Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, sonhos realizados. Existem alguns tipos de sonhos diferentes. Existe o sonho que nós podemos idealizar um projeto. Existe o sonho onde uma pessoa pode dormir e sonhar. Uma pessoa pode e deve escolher um projeto para a sua vida, um sonho para sonhar. Um conjunto de imagens, de pensamento ou elementos que se apresentam na nossa mente, estando nós acordados. Planejando e de preferência orando ao Senhor. Sonhar é uma parte fundamental de quem nós somos. Entretanto, quando dormimos, embora também tenhamos um conjunto de imagens, pensamentos ou elementos que se apresentam na nossa mente, nós não temos como escolher os nossos sonhos quando estamos dormindo, porque eles ocorrem de forma involuntária. Nos dois casos, os sonhos podem ser ou não de Hashem. É muito importante sonharmos. Isso produz esperança, produz forças para seguirmos nessa terra. Entretanto, precisamos ter prudência para saber o que compartilhar e com quem. Correleta Eclesiastes, versão JB, capítulo 5, versículo 3. Assim como por meio de uma multidão de cuidados surge um sonho, assim por meio de uma multidão de palavras surge a voz do tolo. Nós mesmos podemos produzir sonhos com os nossos próprios desejos. Temos recebido um grande número de pessoas em aconselhamento sobre como realizar seus sonhos. Eu fico feliz em saber que as pessoas estão sonhando com algum projeto, com algum propósito, em fazer ou ter alguma coisa. Principalmente quando esses projetos, esses objetivos, visam cuidar e zelar do bem-estar de outras pessoas, de algum modo. Conheço pessoas que sonham com isto. Mas há sonhos que são ilusórios. Um jovem que não tem um emprego, não tem como se manter financeiramente, com um projeto de se casar. E casar rápido. Uma pessoa que sonha em ter um carro, que não tem idade suficiente para dirigir. Ou até tem idade, mas não tem habilitação. Existem pessoas que sonham em passar em um concurso público ou em um vestibular de universidade, a universidade dos seus sonhos, mas não consegue estudar.
Existem pessoas que sonham com projetos nobres, desejam, mas não se movem na direção da realização desses sonhos. Somente pela fé estas coisas não vão acontecer, porque está nas nossas mãos nos prepararmos antes para trazer o nosso projeto à existência e sustentá-lo. Todo sonho, todo projeto, ele exige um planejamento, um investimento. E precisamos fazer com cautela esse planejamento para evitarmos prejuízos, evitarmos desgastes desnecessários durante o período de edificação ou até mesmo posteriormente. Yeshua nos advertiu sobre isso. Lucas capítulo 14, versículo 28. Suponha que vocês queiram construir uma torre. Não se sentará e avaliará o custo para ver se tem capital suficiente para completá-la? Agora vamos falar um pouco mais sobre os sonhos que podemos ter dormindo. Sonho que nós não escolhemos. Os nossos sonhos enquanto dormimos podem ser influenciados por coisas que vimos ou ouvimos no momento em que estávamos acordados. Podemos ser influenciados por nossas preocupações, por fortes sentimentos, medos e receios, desejos íntimos e secretos, também por traumas em nosso coração. Tudo isso pode ocorrer até de uma forma involuntária, sem percebermos. Os sonhos enquanto dormimos, desde os tempos antigos, sempre despertaram a atenção das pessoas, principalmente por poderem estar relacionados a eventos futuros. Uma espécie de advertência antecipada. Mais uma vez, nem todos os sonhos são provenientes de Hashem, mas existem os que são inspirados por ele. Basicamente, existe dois tipos de sonhos proféticos procedentes de Hashem. O prenúncio de algum acidente ou tragédia que podemos mudar o curso com a nossa oração, levantando um clamor diante de Hashem. Ou o prenúncio de algum acidente ou tragédia que, apesar de não podermos modificar na oração, tem como propósito nos alertar antecipadamente da situação para não sermos surpreendidos com situações que o Senhor não tem para nós passarmos. Sonhos proféticos são os que serão concretizados de alguma forma, em algum momento no futuro nessa vida. Muitas pessoas sensíveis ao mundo espiritual estão sendo alertadas, e com frequência, sobre coisas que estão para acontecer nessa terra. Com desastres naturais, colapsos no sistema financeiro e social, ataques cibernéticos, questões complexas na área de saúde, entre tantas outras coisas ruins. E eu particularmente acredito que a Hashem tem tentado nos alertar. Mas cabe a cada um de nós dar
a devida atenção. Tudo que eu ouço, ainda que pareça para mim um absurdo, eu considero e apresento para o Senhor. Yosef recebia um tratamento diferenciado de seu pai, Yaakov, e por esse motivo passou a ser odiado pelos seus irmãos. Yosef teve um sonho, ficou impressionado com ele e contou aos irmãos. A reação deles foi a de entender que Yosef estaria querendo ser o herdeiro do pai e fazer deles seus escravos. Então, o odiaram ainda mais. Yosef que teve um outro sonho e contou a seu pai e seus irmãos. Yaakov repreendeu Yosef pelo sonho. Mas Yaakov também recebera muitas revelações em sonho. Então ele sabia, Yaakov sabia reconhecer um sonho profético. E por isso guardou aquele sonho no seu coração. Porém, os irmãos, com inveja de Yosef, tinham medo que o sonho se tornasse realidade. E eles também passaram a sonhar. Sonhar com a morte do irmão. E em uma oportunidade articularam uma conspiração para matar o sonhador de fato e com ele os seus sonhos. Yosef foi salvo pela intervenção de um dos irmãos com a sugestão de vendê-lo, lucrar com isso, em vez de assassiná-lo. Assim, Yosef se tornou escravo no Egito e depois foi preso por um crime que ele não cometeu. Yosef nunca esqueceu seus sonhos. Ele sabia que eles aconteceriam de algum modo. E todas as perseguições que vieram sobre ele foram usadas para treiná-lo, para prepará-lo para este cumprimento profético. Durante cada situação, Yosef sempre fez o seu melhor. Ele nunca se levantou em questionamento contra Hashem, nunca se levantou contra seus opressores, desejando algum tipo de vingança. Ele não guardava mágoas no coração dele. Yosef estava sendo preparado para ver e sustentar a realização dos seus sonhos. Irmãos, cada problema traz para nós oportunidades para confiarmos ainda mais em Hashem, oportunidades para sermos fortalecidos e superar os desafios. Precisamos aprender a buscar em cada adversidade esta oportunidade, como Yosef aproveitou cada uma delas. Uma história paralela de Yosef está no livro O Refúgio Secreto, da nossa querida irmã, que nos procede no reino, Corem Ten Boom, de bendita memória. Existe um audiobook, eu recomendo a cada um de vocês. Com essa literatura, eu tenho certeza que as pessoas que acreditam que
têm algum tipo de problema descobrirão que não têm. E indico essa literatura para que você supere seus problemas com quem superou problemas reais e intensos. Corey teve uma educação polida, cercada de cuidados por sua família holandesa, extremamente unida, temente ao nome sagrado de Hashem. Na Segunda Guerra, seu pai, Casper ten Boom, com quase 80 anos, e toda a sua família se dispuseram a ajudar o povo de Israel, do qual fazemos parte, diante da terrível perseguição nazista. Depois de um tempo desta assistência, Corey, com 52 anos, juntamente com toda a sua família, foi presa, acusados por ajudar o povo judeu, acusados de abrigá-los, alimentá-los, acusados por repassar o seu amor. Quando Corey foi presa, ela estava enferma. E apesar de toda a sua sensibilidade, precisou rapidamente se adequar àquele novo estilo de vida extremamente degradante. Com os transportes nos trens de carga lotado, sem água, sem nenhum saneamento. Depois, nos quartos do campo de concentração, sobrecarregados de pessoas, um ambiente mal cheiroso, infestado de pulgas e piolhos, e com os vasos sanitários transbordando, em meio a agressões físicas e verbais das pessoas uma para com as outras, com ações de egoísmo, exposição da nudez das mulheres diante dos oficiais nazistas, provocando uma grande humilhação traumática no coração daquelas mulheres. Durante a contagem dos presos, na madrugada, com a exposição deles ali, no tempo frio, sobre a neve, em pé, marchando por muitas horas no mesmo lugar, para trazer alguma circulação às pernas. Causaram sérias lesões nas pernas da Corey. Os presos eram submetidos a trabalhos extremamente pesados e tinham como alimentação uma mirrada porção de ração diária. Corey estava cansada e seu único sonho era cuidar da irmã mais velha, Betsy, que estava presa com ela no mesmo campo de concentração, com a saúde muito mais debilitada do que ela. Mas Betsy tinha muitos sonhos. Dedicava-se a contar com detalhes seus projetos para Corey. Sonhos como transformar aquele campo de concentração em casas de hospedagem para abrigar os sobreviventes, vítimas daquela guerra terrível. Corey foi alimentada por aqueles sonhos. Ela sabia no espírito dela que aquelas palavras de Betsy de alguma forma se cumpririam. Existem sonhos que são pessoais, existem outros que recebemos como legado de outras pessoas sobre a nossa vida.
O chamado de Core veio dos sonhos de sua irmã Betsy. Assim há sonhos que Yeshua tem para a nossa vida. E o desejo dele é que esses sonhos sejam cumpridos, que nós tomemos propriedade do que ele tem sonhado para nós. Betsy Ten Boom, de bendita memória, morreu naquele campo de concentração, mas os seus sonhos seguiram com Corey. Nós não temos tantos detalhes da história de Joseph como nós temos da Corey. Mas certamente a luta de Joseph também foi uma luta intensa. Se desejamos realizar os nossos sonhos, precisaremos nos preparar com coragem para isto. Orar e agir. Oração. Joseph havia sonhado e não abriu mão do que ele sonhou. Diante de cada desafio, ele tinha uma esperança. Mesmo na cadeia, Joseph sonhava com sua liberdade. Bereshit, Gênesis capítulo 40, versículo 14 e 15. Contudo, lembre-se de mim quando tudo isso acontecer. E seja bondoso comigo, por favor, mencione-me ao faraó, para que ele me liberte dessa prisão, pois a verdade é que fui sequestrado da terra dos hebreus e não fiz nada de errado que justifique o fato de eu ter sido colocado nesse lugar. E Joseph continuava sonhando. Agora, com o objetivo de sair daquela prisão. É muito duro quando o cárcere faz parte do cumprimento de um sonho. Talvez hoje você tenha sentimento de estar aprisionado em alguma situação. Mas lembre-se de Joseph, porque sem o cárcere não haveria cumprimento da palavra profética na vida dele. Então alegre-se no Senhor em nome de Yeshua, porque Joseph, mesmo no cárcere, acreditem, ele era um homem alegre. Aconteceu alguma ofensa contra o faraó envolvendo o copeiro e o padeiro-chefe. E eles foram presos. E o comandante da guarda, a qual Joseph estava servindo, colocou aqueles homens importantes sobre a responsabilidade dele, Joseph, que estava preso naquele lugar, para que o servisse. E eles, aqueles dois homens tiveram um sonho. Vamos ler. Abram as suas escrituras. Bereshit, Gênesis capítulo 40, versículo 6 até 8a. Bereshit, Gênesis capítulo 40, versículo 6 a 8a. Joseph foi ao encontro deles pela manhã e observou que pareciam tristes. Ele perguntou aos oficiais de Faraó que estavam ali com ele na prisão, na casa de seu senhor: por que vocês parecem estar tão tristes hoje? E eles disseram: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém por perto que possa interpretá-los. Irmãos, Joseph estava preso injustamente. Trabalhava na cadeia de graça, servindo a outras pessoas, e estava continuamente alegre.
a ponto de perceber a tristeza de dois presos e se ocupar para ajudá-los a retomar a alegria deles naquele cárcere. Aqueles dois homens estavam presos por uma acusação fundamentada, mas Iosef estava preso injustamente. Ainda assim, estava naquele lugar com alegria. Iosef percebeu a tristeza daqueles dois homens, porque aquela situação de tristeza era algo estranho para ele. Outra coisa importante, Iosef estava ali por causa de seus sonhos. Talvez se nós estivéssemos no lugar dele e alguém nos falasse sobre sonho, só o trauma do que havíamos vivido já nos intimidaria de fazer qualquer coisa. Sonho, não quero nem ouvir falar. Morra você com os seus. Eu estou aqui por causa dos meus. Mas Iosef não era assim. Ele queria servir e voluntariamente pediu que aqueles dois homens contassem seus sonhos para ele. Iosef jamais negou ou enterrou os dons que o Senhor depositou sobre a vida dele. Avalie você a sua vida. Não enterre os dons e talentos que Hashem depositou sobre a sua vida. Irmãos, mesmo diante de oposição, perseveremos em ser o que nascemos para ser nessa terra. E vamos realizar o que fomos chamados para realizar. E com efeito para a vida eterna. Iosef voluntariamente e com uma alegria interpretou o sonho daqueles dois oficiais de Faraó e deu crédito a Hashem. E pediu ao copeiro, com esperança no seu coração, por sua liberdade. Ele sonhava em sair daquele lugar. Bereshit, Gênesis capítulo 40, versículo 14. Contudo, lembre-se de mim quando tudo isso acontecer, e seja bondoso comigo, por favor. Mencione-me ao faraó para que ele me liberte dessa prisão. Sonhe, acredite e confie em Hashem, porque Ele pode tirar você do lugar onde você está se sentindo oprimido, oprimida nesse momento. O faraó teve dois sonhos. Iosef foi tirado às pressas do cárcere pela perturbação que estava sobre Faraó. Após a interpretação dos sonhos, Iosef, o príncipe de Jacob, agora era Iosef, o vice-rei do Egito. O maior império mundial naquela época. Imagine se Iosef tivesse ficado na cadeia com medo, chorando, murmurando, triste, em depressão, se recusando a exercer seus dons proféticos, com a mente dele acelerada, com milhares de pensamentos estranhos.
pensando que poderia receber a qualquer momento uma ordem de execução naquela cadeia. Imagine um Iosef inseguro diante de Faraó. Loucura. Não foi o que nós vimos. Não diante do Faraó. Porque Iosef de pé se apresentou como um príncipe. Um príncipe que havia sido preso por um crime que não havia cometido. Que você entenda a sua posição e se porte de forma adequada, mesmo em uma situação transitória de tristeza nessa terra. Todos nós estamos sendo provados para que os nossos sonhos sejam realizados ou não. E muitos, na prova, não conseguem apresentar sequer boa vontade para seguir. Seguem suas vidas sempre com desejo de desistir, outras vezes com o desejo de serem servidos. Poucos realmente compreendem a importância de servir nessa terra e fazer isso com alegria. O meu sonho, irmãos, é que cada um de vocês esteja com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu trabalho firme, fazendo o meu melhor para ter este meu sonho realizado. Eu já fiz muitos investimentos nesse mundo. Hoje o meu investimento está voltado tudo para o reino do céu. Descobri o campo. Coloquei nele todo o meu tesouro. Eu tenho me dedicado muito, porque está escrito, Yaakov, Tiago, capítulo 2, versículo 26. De fato, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem ações está morta. Não adianta só sonhar. Eu preciso me dedicar e muito, e eu conto com a ajuda de cada um de vocês nessa empreitada. Me ajudem a encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a Ruach HaKodesh nos alerta que existem pessoas que, além de não sonhar, ainda querem destruir os sonhos de outros e seguem desconfiando de tudo e de todos. Aí tem. Está querendo me prejudicar. Bereshit, Gênesis capítulo 37, versículo 19 e 20. Disseram entre si, veja, o sonhador está chegando, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas de água aqui, e então diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. A pessoa não sonha, ainda se levanta para matar o sonho dos outros. É claro que existem esses assassinos de sonhos, mas Hashem sempre será maior do que eles, sempre. Sonhos proféticos de Hashem, de alguma forma, em algum momento, se cumprirão, irmãos. Não importa. Não importa o que seja feito. Se perseverarmos, veremos o cumprimento de todos eles. Agora, uma coisa importante. Cuidado, alerto vocês. Existem pessoas utilizando de supostos sonhos para manipular a vida de outras pessoas. Cuidado. Cuidado para que o problema não aumente e venha sobre a sua própria vida. E você fique
passando por situações que o Senhor não tem para a sua vida. Não utilize supostos sonhos para manipular a vida de ninguém. Mais uma vez, eu me recordo de Corrie ten Boom. Sua irmã Betsy profetizou que ambas sairiam daquele campo de concentração até o primeiro dia do ano seguinte. Poucos dias depois, Betsy faleceu e foi para a glória do Senhor. E Corrie foi liberta por causa de um erro de digitação nos documentos dela e recebeu a liberdade na sequência. A profecia de Betsy se cumpriu. Uma semana depois, todas as mulheres da cidade dela, do campo de concentração que estavam presas ali junto com elas, foram executadas. Irmãos, se esforcem para que os seus sonhos sejam realizados. Deleite-se em Hashem e ele considerará você os desejos do seu coração, como está escrito isso, Terrilim, Salmos 37, versículo 4. Ah, mas está demorando. Aproveite este tempo que você acredita que está demorando, para que você seja credenciada a receber o que o Senhor tem para colocar na sua mão e não perder. Corrie não sabia na ocasião que tinha um chamado ministério internacional com alcance mundial e que chegou até nós. Ela poderia dizer sim ou não para esse chamado. E ela escolheu sonhar e lutar pela liberdade dela, da mesma forma que ocorreu com Yosef. E a Ruach HaKodesh deseja que isto ocorra com cada um de nós também, irmãos. Então tome da força de Hashem e lute. Sonhe. Esteja pronto para você trazer os seus sonhos para a realidade. Imagine você, Faraó dizendo para Yosef que ele seria o homem para ocupar aquela posição, aquele lugar no Egito, e Yosef respondesse: não, eu não quero, essa posição demanda muita responsabilidade. Além do mais, eu já tive problema demais até aqui, chega. Estou tranquilo. Chega de problemas. Não. E Yosef não tomou essa posição. Yosef era um homem corajoso. Mas a Ruach HaKodesh nos adverte que muitas pessoas não querem assumir uma posição de responsabilidade, como Yosef fez. Que Hashem mude os nossos corações e traga a coragem que nós precisamos a cada um de nós. Em nome de Yeshua, é o desejo, o sonho do meu coração. Em Terrilim, capítulo 60, versículo 14, nas demais, versículo 12, e no Terrilim 108, versículo 14, nas demais, versículo 13, está escrito por 2 vezes que em Hashem faremos proezas. Que esta palavra se cumpra continuamente em nossas vidas, porque este é o desejo de Hashem para nós. A Ruach HaKodesh nos orienta sobre a importância de contarmos os nossos sonhos. E Yosef contou seus sonhos e foi odiado, é verdade, mas observem, irmãos, antes de Yosef se revelar a seus irmãos, eles se prostraram diante dele, sem saber que era Yosef. Pensavam estar apenas diante de um homem
estranho com muita autoridade no Egito. Entretanto, em uma outra situação, os irmãos de José, sabendo quem ele era, se prostraram diante dele voluntariamente. E assim se cumpriu a profecia, porque todos eles conheciam. Os irmãos de José pronunciaram com os lábios dele o que eles conheciam e passaram a aceitar. José como seu líder. Exu é o nosso líder. Bereshit, Gênesis capítulo 50, versículo 18. E seus irmãos aproximaram-se, prostraram-se diante dele e disseram: veja, somos seus escravos. Aceitaram. Tem situações, irmãos, que é melhor a gente se entregar do que resistir. Principalmente nas mãos do Senhor. Não resista ao que o Senhor tem para a sua vida. Se entregue nas mãos dele. O melhor lugar para nos escondermos de Hashem é correr para os braços dele com alegria. Eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Os irmãos de José se lembravam do sonho, dos feixes dele inclinando diante do feixe de José e se renderam. Se renda ao que o Senhor tem para você. Eles cumpriram de boa vontade o sonho que José recebeu de Hashem. E José nunca planejou fazer dos irmãos dele seus escravos. Nunca. Não era esse propósito. Exu também não deseja que nós sejamos escravos dele. Se José não compartilhasse seus sonhos, os irmãos dele não conheceriam a profecia. Então não enterre os seus sonhos. Compartilhe com sabedoria, se você deseja realmente vê-los realizados. Detalhe seus sonhos, guarde no seu coração com firmeza. E enquanto você aguarde pela realização deles, esteja disposta a fazer o seu melhor com alegria, sem questionamentos. Esteja pronta para o cumprimento desses sonhos. Quarentembum cumpriu cada um dos sonhos de sua irmã Betsy e fez com que estes sonhos se tornassem os seus próprios projetos. Nos deixou um legado imenso, com impacto no mundo inteiro. Para nós fecharmos, da mesma forma que José e Corey, nós fomos chamados para sonharmos os sonhos de Hashem através de Yeshua, nosso irmão, e lutemos para mudar o destino das pessoas nessa terra. Lutemos pela salvação de almas das pessoas no porvir. Por fim, a Ruach HaKodesh nos adverte que muitos dos nossos sonhos em nossas vidas são impedidos pela nossa preguiça. Mislei, Provérbios, capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja, mas não possui. O diligente tem seus desejos realizados. Sejamos nós diligentes. Existe um fenômeno em nossa época onde as pessoas têm preguiça até para orar, irmãos. E assim não conseguem realizar seus sonhos, seus desejos.
Eu oro para que Hashem ajude você a ter forças de enfrentar esse grande mal. Sonhe, seja os seus próprios sonhos ou sonhos legados por outras pessoas. Não importa. Sonhe. E caminhe firme e confiante em Hashem em direção à realização desses sonhos. O que é necessário para que esses sonhos se cumprirem na sua vida? Responda essa pergunta. Mapeie tudo o que é necessário. Esteja pronto. Que tenhamos sonhos para que a vida seja alcançada e transformada nessa terra, que almas sejam alcançadas para a vida eterna, em nome de Yeshua. Porque este é o sonho que o Mashiach e Yeshua têm para nós sonharmos. E com esta ação, alegrarmos o coração do nosso Pai que está no céu. Conheça Yeshua e você conhecerá Hashem. E certamente Ele satisfará os desejos do seu coração. Salvará a sua casa, proverá seu sustento neste Olã. Dará êxito para todos os seus projetos, porque estes são os sonhos de Hashem para a nossa vida. Irmãos, aprendam a sonhar. E aos que já sabem, perseverem em sonhar o que Hashem e que Hashem faça você uma pessoa resgatadora de esperança sobre a vida de outras pessoas, como aconteceu com Yosef Kortenboom, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 23/12, 2023, teremos uma única paraxá número 11, Vaigash. E aproximou-se, descreve a súplica dolorosa de Judá pela vida de Benjamim ao poderoso governante do Egito. Yosef, ainda não reconhecido pelos irmãos, alegando que Yaakov, seu pai, morreria de desgosto se perdesse o filho mais novo. E Judá ofereceu sua própria vida para permanecer no Egito como escravo no lugar do irmão mais novo. E Yosef então decidiu revelar sua identidade. E seus irmãos ficaram atônitos. Yosef perdoou os seus irmãos, declarando que Hashem usou a vida dele para providenciar a sobrevivência de muitas famílias naquela época de escassez. Hakol Tová. E assim segue. Convido a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez pelos teus ensinos. Nos ajude a sonharmos os teus sonhos, estarmos pronto, preparado para trazer a existência desse sonho sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas ao nosso redor, com alegria. Nos ajude a compreender os teus segredos, mesmo em situações difíceis que possamos atravessar nessa terra, tenhamos força de olhar para o Senhor. Em nome de Yeshua, sejamos instrumento na tua mão para levar vida com esperança para a vida de outras pessoas. Nos ajude a estarmos de pé. Essa é a única condição que nós temos para ajudar o caído a se levantar. Nos ajude. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.